especial. Então, vocês sabem que a Verso tem esse coração de abençoar missões, de abençoar Moçambique. E hoje nós estamos aqui com o missionário Marcelo e a sua filha, que daqui a pouco vai falar com a gente, né, Sofia? Então, eu quero fazer aqui algumas perguntas para ele, para vocês conhecerem o projeto, conhecerem um pouco do coração da África, né? Ele está lá desde 2010, 2010 em Moçambique. Desde 2010 em Moçambique, então é muito tempo lá. Então a gente se conhece também há mais de 10 anos. E então vamos lá, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho do Ministério África, do Marcelo, da família dele, da Sofia, que está aqui, a nossa moçambicana, filha de brasileiros, mas ela nasceu em Moçambique e é missionária em Moçambique, né? Vamos lá, Marcelo. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que mais te surpreendeu quando você chegou em Moçambique e qual a realidade que você não esperava? Bom, quando eu cheguei, eu venho com uma mentalidade de Brasil, da América Latina. Eu já era missionário aqui na América Latina, Uruguai, esses países. Então, eu tinha alguma experiência, mas o choque foi realmente com a pobreza, que é uma pobreza extrema, a ponto de, por exemplo, quando eu cheguei em 2010. Eu vim da África do Sul, eu cheguei no continente africano em 2005, passei 5 anos na África do Sul e depois fui para Moçambique em 2010. Quando nós chegamos em Moçambique, não existia mercado, não existia nada. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito bom. Tem até padaria? Tem até padaria hoje. Não tinha um básico assim, é muito complicado de encontrar. Então, para mim foi assim, ver essa realidade, ver a miséria do povo, porque não é pobreza. Eles estão abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha. Então é muita miséria, é muita necessidade. Mas ao mesmo tempo, a alegria dele nos constrange. Com pouco, né? Com pouco ou com nada. Então, nada. Assim, a gente tem um trabalho no lixão e vê um povo que celebra, que canta, que dança. E eu pergunto... No meio do lixo, né, Marcelo? Aquela assim, sujeira, aquele pelo cheiro. É não é que Deus vai dar um carro para ele, não é que Deus vai dar uma casa. Não. Eles realmente se alegram porque Deus chegou naquele lugar, Deus foi até eles. Então isso para mim foi muito impactante, a miséria de um lado, mas a gratidão, a alegria. Porque a palavra que você mais ouve em Moçambique é canimambo. Sim. Obrigado. Sim. Você dá um copo d'água, você dá um pedaço de pão e você vai ver canimambo, canimambo, canimambo. É a palavra que você mais ouve. Então, a gratidão é importante lá. E uma coisa que eu assim, vejo muito lá é a generosidade deles, né? Então, tipo assim, eu ganhei algo, e tenho a Sofia aqui, então eu vou compartilhar com ela também. Mesmo sendo pouquinho, mesmo tipo aquilo sendo a única coisa que eles vão comer no dia, eles compartilham, não é? O sistema de oferta na igreja é muito lindo. Nossa igreja, o pessoal leva cana-de-açúcar, o pessoal leva farinha, leva feijão. É o melhor que eles têm, né? Então, é o que eles têm. E eles aprendem a ser generoso com o pouco que ele tem. E o que é de um é de todos. Sim. Tem uma história legal que eu cheguei uma vez, cheguei na igreja, olhei o menino, assim, esse tênis é meu. Eu perguntei, mano, esse tênis é meu? Sim, pastor, é seu. Mas o que você está fazendo com ele? Não, pastor, eu fui na sua casa e você tinha mais de 10 pares de tênis. O senhor só tem 2 pés. Então, acho que o senhor pode compartilhar com quem não tem. E eu fiquei assim, em choque, né? Porque para eles o que é de um é de todos. Então, é muito lindo essa questão de entender que nada é meu. Tudo é nosso. Então, você vai entender, o pão é nosso, o reino é nosso, o pai é nosso, e eles entenderam isso de uma maneira bem prática, assim, que eles entendem que não é porque uma pessoa ter 10 tênis, você tem só 2 pés. Então, não tem por que ter 10 pares de tênis e o outro não tem nada. Então, eles se acham direito, né, de tomar. De compartilhar. Então, é uma coisa interessante deles, essa questão do compartilhar. Sim. E uma coisa que eu vejo muito, que às vezes as pessoas falam, no Brasil também tem pobreza, porque não ajuda no Brasil. Óbvio que a gente ajuda no Brasil, né? Mas você, como brasileiro, tá lá na África. Mas é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas.
aqui você ainda, por exemplo, às vezes o seu vizinho tem, às vezes tem uma cesta básica, trabalha e você não está passando fome, você pode recorrer ao seu vizinho. Ou às vezes a prefeitura dá uma cesta básica, dá coberta no inverno. E Moçambique? Moçambique... Se o vizinho tem menos ainda. Eu acho que a primeira questão, por que Moçambique? É uma questão também. Aqui tem um médico aqui no hospital. Para que precisa mais de um? Então, tem um professor. Para que mais professor? Não. A necessidade é maior. E a gente não se move pela necessidade. Sim. A gente se move por um chamado. Então, a questão de estar em Moçambique não é que eu cheguei um dia, abri o Mapamundi e apontei o dedo e vou para cá. Não, pra cá. há um chamado. Sim. Há uma intenção proporcional de Deus de enviar pessoas àquele lugar. E de ser Moçambique. Entendeu? Né? De ser Moçambique. Poderia ser qualquer um. Sim. Eu, antes de Moçambique, eu já trabalhei em mais de 25 nações. Então, mas Moçambique foi a terra que Deus disse, é aqui. Eu quero agora que você gaste a sua vida aqui. Então, não é por acaso, não é por ser Moçambique, não é pela pobreza de Moçambique, porque tanto o europeu tem uma necessidade de Cristo, tanto quanto o africano. Porque não há uma diferença. A igreja até tem esse problema, né? Parece que quando se fala Índia e África, só olha a pobreza. As missões são mais intensificadas, mas o resto do mundo precisa de Cristo. Sim. Então, primeiramente, eu acho que a questão de Moçambique é uma questão de chamado. Fomos chamados. Então, e lá, realmente, há uma necessidade. A gente tem que suprir essa necessidade. Mas a gente não é uma Unicef, a gente não é uma ONU, a gente não quer trabalhar nessa linha de suprir necessidade. Só assistência, não. Né? A gente usa a questão de dar, de abençoar, porque é princípio. Sim. Mas o objetivo de Moçambique é expandir o reino, é que eles conheçam. Reino. Porque o que vai tirar o povo da pobreza em Moçambique é o Evangelho. É o Evangelho. Entendeu? Quando o Evangelho entra na nossa vida e ele abre a cortina, ele desvenda, abre a nossa visão, não tem mais como a pobreza e a miséria viverem aí. Sim. Então, acho que a questão do chamado primeiro, Moçambique é um chamado. E a questão de compartilhar, de poder abençoar com o pouco que se tem, faz a diferença. Sim. Marcelo, agora me diz, o que você mais aprendeu sobre Deus vivendo em Moçambique? A coisa mais importante que eu aprendi de Deus foi a questão de dependência de Deus. De realmente entender, confiar em Deus, confiar no chamado de Deus foi a coisa que eu mais... Porque, como eu disse, o país ele não te dá nenhum incentivo para você ficar. Ao contrário, tudo que o país faz é para tirar você do país. Sim. Eles não têm interesse no missionário em Moçambique. Porque o missionário ele traz o evangelho traz entendimento, esclarecimento, transformação para as pessoas. E isso não é bom para o governo. Sim, exatamente. Então, eu acho que a dependência de Deus, de confiar em Deus, nos momentos mais difíceis, de enfermidade, de várias coisas, e ver Deus cumprindo o papel dele de pai, de aquele que envia, que cuida, que supre as necessidades. Então, para mim, foi a dependência de Deus, confiar em Deus, foi algo que eu mais aprendi em Moçambique. Sim. Existe alguma experiência que te fez pensar, isso só pode ser Deus? Tem uma que foi uma ressurreição que aconteceu lá na Machava. Uma senhora estava com problemas de HIV, SIDA, e ela vinha há tempo sendo tratada e foi piorando, até que um dia me chamaram. Me chamaram muito e, pastor tem que vir, pastor tem que vir. E aí quando eu cheguei, estava ela já na esteira, no tapete de palha, morta. Aí toquei, estava gelada, já estava começando a ficar rígida, dura, assim. E o pessoal assim, pastor, você tem que orar. E eu pensei, gente, não tem que orar, tem que enterrar. Porque morreu. Se Deus quisesse fazer alguma coisa, tinha feito, mas morreu. Não, pastor, você tem que orar. Eu me lembro que eu ajoelhei sobre o corpo e eu fui tomado por uma comoção muito grande. Eu chorei muito. Eu disse, Deus, eu não tenho fé para isso. Mas se o Senhor quer fazer alguma coisa, faça. Então eu comecei a chorar em cima do corpo e de repente o corpo levanta.
E foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha visto, eu ouvi falar de ressurreição, mas ver uma ressurreição, ver um morto voltar à vida, então não tem como você não entender, foi Deus. Sim. Porque não é que eu cheguei lá e disse, não, agora eu vou orar e vou impor as mãos, não. Eu não tinha fé para isso. Então eu vi claramente que foi Deus que fez essa ressurreição. Agora eu quero te perguntar um negócio, dentro disso aí, que a gente já foi muitas vezes também, a gente fala sempre que é o lugar que a gente mais viu sinais e milagres acontecerem. Cego enxergar, mão quebrada ser restaurada, enfim, várias coisas, libertação, várias coisas. E agora você falando da ressurreição, eu sempre tenho no meu coração que às vezes a gente não vê tanto isso, porque talvez a gente queira ver muito ligado ao nosso ego, né? De tipo, uau, eu vi o morto ressuscitar. E aí você tá falando que você foi tomado por uma comoção. E não tem como você desvincular Moçambique de compaixão. Você acredita que esses milagres, eles estão muito associados a essa compaixão que vem no nosso coração de uma forma tão intensa que a gente não tá ligando para status, a gente não tá ligando para nada ali, porque a gente vê tanta miséria, tanta situação. Então, é ali que Deus se move, é nessa compaixão? Com certeza, é essa compaixão que nos impulsa, que nos faz ver o sobrenatural. E tem duas coisas interessantes nessa questão de milagre em África. Aqui no Brasil, se eu disser para você assim, Rúbia, Deus vai prover. Na tua mente automaticamente vem, eu posso arrumar dinheiro com a agiota, eu posso fazer um empréstimo no banco, eu posso por cheque especial, eu posso por cartão de crédito, eu tenho 1000 opções de fazer. Vou vender alguma coisa no LX. E Deus vai prover. Sim. Então, eu creio que a questão do milagre no continente africano, para o nosso continente americano, acho que é 30 centímetros. Sim. Porque quando Deus fala, a palavra entra pelo ouvido e ela sobe para o nosso cérebro e nós queremos entender como que Deus vai fazer o milagre. Sim. Qual a maneira que Deus vai fazer. Em África, a palavra entra pelo mesmo ouvido, só que em vez de ela subir, ela desce. Ela desce para o coração porque ele não tem um cartão de crédito, ele não tem um agiota. Ele só tem a fé. Ele só tem a fé. Então, assim, quando Deus diz assim, creia porque Deus vai fazer um milagre. Ele não tem plano de saúde, ele não tem médico, ele não tem hospital. Então, essa palavra entra pelo ouvido e ela desce diretamente ao coração. E essa fé, ela faz o milagre acontecer. E isso funciona nos dois lados. Tanto no lado espiritual, no lado evangélico, no lado cristão, como no lado da bruxaria, do encantamento. Sim. Porque é a mesma necessidade, é a mesma palavra. Ela entra e ela não sobe, ela desce. E essa questão também é interessante porque uma vez eu recolhi alguns testemunhos, gravei alguns testemunhos dessa senhora da ressurreição, de outra pessoa que estava com HIV/SIDA e foi curada, com documento e tudo. Sim. E eu dei uma ideia para Deus. Eu digo, Deus, o que o Senhor acha de nós pegarmos todos esses testemunhos e jogar no YouTube, jogar nas redes sociais? Né? Assim, imagina Deus. Aí Deus que sensação! Aí diz assim, Marcelo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho YouTube, eu não tenho Instagram. Então, assim, esses likes, essas visualizações são para quem? Deus, acho melhor a gente deixar mesmo. Acho melhor a gente não dar mais ideias então, para assim, Deus. Tem coisas que Deus faz e não precisa subir aos muros para gritar. Não. Tem coisas que Deus faz em Moçambique e fica em Moçambique. Uau, isso é... Entendeu? Então, assim, nós vivemos num tempo de muitas redes sociais, de muita mídia, e a necessidade de aparecer é grande, né? E a gente perdeu a essência que é Cristo tem que aparecer. Sim. Cristo tem que ser conhecido. Sim. E ele não vai ser conhecido através só das redes sociais. Ele é o testemunho é o dia a dia, né? É o que a gente faz ali. E às vezes ninguém vai ver. Não. Muitas vezes ninguém vai ver. Não. Entrando nisso, como que é a sua rotina lá?
Bom, minha rotina, ela começa muito cedo. Aham. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho uma filha, tenho 2 filhos, uma que estuda já. Vai pra escola? Vai pra escola, vai pra escola. A gente trabalha em 3 comunidades diferentes. A gente tem escola, a gente tem escolinha de criança e começa muito cedo essas escolas. Então tem toda a questão de supervisão, de aula, de alimentação, se tem comida para todo mundo, Sim. se os professores têm o material necessário. E nós temos alfabetização de adultos também. Nós abrimos, com a escolinha veio a necessidade. A gente mandava dever de casa para os pais, né, ajudar os filhos. E chegou alguns pais para nós assim, mas pastor, eu não sei ler, eu não sei escrever. E estão pedindo ajuda. Então a gente abriu a possibilidade entendi. Aham. de alfabetizar os pais Alfabetizar também. os pais. E é lindo, entendeu? Porque mulheres, principalmente, há uma discriminação muito grande em relação à mulher, Sim. né, pela cultura islâmica. Então a mulher não tem direito. Se eu tenho 2 filhos, Samuel e Sofia, e eu tiver direito de um só estudar, quem vai estudar é o Samuel. É o menino. Entendeu? Então a Sofia não estuda. Então, aí depois de 30, 40 anos, 50 anos, uma mulher poder escrever o seu nome, fazer uma conta, É muito surreal tremendo. isso, Porque é. o evangelho é essa transformação. Sim. Entendeu? O evangelho, ele é integral. Porque a ideia não é só para ela ensinar o filho na escola, é para ela ler a É Bíblia, dignidade. ela estar na igreja e Entendeu? ter É dignidade, ter dignidade. Tem essa palavra que se usa muito aqui no Brasil, empoderamento feminino, né? Sim. Então, para elas é importante, porque... Mas lá faz muito sentido, né? Faz, imagina, poder ler, entendeu? Ter uma Bíblia que ela possa ler, então faz toda a diferença. Então, essa minha rotina vem muito nisso tudo. Agora uma pergunta assim, porque quando a gente pisa a primeira vez na África, o nosso coração se move de uma forma que você pensa que você precisa mudar a África, você precisa levar recursos, você precisa... né? A gente tem essa coração e a gente nunca mais... Não é clichê quando a gente fala que quando você pisa na África, sua vida nunca mais é a mesma. Isso é a maior realidade de todas. Marcelo, como que você e a Luana conseguem administrar o seguinte? Diante de tanta necessidade, todos os dias, vocês vivem pela fé. Claro que vocês têm os parceiros, mas vivem pela fé. Vocês administram essa necessidade intensa que tem em Moçambique. Porque como você falou, vocês têm que ser médico, têm que ser professor, têm que ser terapeuta, vocês têm que ser mercado, tem que ser tudo lá para eles. Como não se abalar diante de tanta miséria, diante de tantas situações, sabendo que vocês não podem mudar todo mundo, não podem mudar a realidade dessa miséria de todo mundo? Então, acredito para nós, no nosso ministério, a gente tem primeiro a ideia bíblica de atender os da família da fé. Essa é a primeira ideia. E uma das coisas que eu sofria muito com isso. Por muito tempo eu sofri muito essa questão de a criança pedir um pão. Eu digo, tá, eu dou um pão para ela. E os outros 10 que estão ali? Então foi muito difícil. E aí chegou uma época que eu disse, entendi Deus, assim, Deus, o maior interessado nessas crianças comerem é o Senhor. Eu tenho uma responsabilidade que se chama Luana, Samuel e Sofia. Agora, o Senhor é o responsável por essas crianças comerem, por essas viúvas sobreviverem e por essas pessoas ter saúde. Então, assim, porque senão você adoece. Você entra numa enfermidade emocional, Sim. porque você vê a necessidade, entendeu? Muita necessidade. Não tem como suprir tudo. E não tem como suprir tudo. Então, você realmente volta de novo à questão de depender de Deus. E jogar essa responsabilidade para Deus. Senhor, o Senhor é responsável. O Senhor é o Pai, o Senhor é o pastor, o Senhor é aquele que cuida deles. Então, assim, eu vou fazer dentro do meu possível, da minha possibilidade, o que eu posso. Mas eu não vou além, porque senão você adoece. Sim. E a gente tem encontrado muitos missionários doentes. Porque a demanda é muito. E nós não fomos chamados para solucionar o problema da África. Nós somos chamados a pregar o evangelho na África. Então a gente precisa entender isso. Porque nem a ONU, nem a Unicef conseguiram resolver o problema.
Então nós não vamos resolver. Sim. Mas o evangelho, quando ele chega, ele traz transformação, ele traz mudança. E as pessoas que viviam na pobreza, na miséria, vão ser transformadas. Então eu acredito muito nisso, de não me cobrar demais pela minha saúde emocional, mas jogar uma responsabilidade para Deus e entender que a maior riqueza que nós podemos levar é o evangelho. É a palavra Tanto é de que Deus. a gente tem visto, né, jovens estudando, fazendo faculdade Essa é de a medicina, enfermagem, para ajudar Pra trazer outros, né? transformação. Então a gente vê Yeah. que elas entenderam a palavra, entenderam quem é o Senhor e elas estão avançando através da ajuda, né? Sim. E são fontes de mudança para aquela nação, né? Sim, com certeza. Então essa questão é bem importante porque não vai dar para fazer tudo. Não tem dá, como. Não dá. Tá. Como que as pessoas reagem quando recebem uma Bíblia pela primeira vez? Você tem alguma história marcante? Bom, muitas, né? Porque, primeiro, que o número de pessoas com Bíblia na África é muito mínimo. É muito pouco. A literatura, primeiro, pela questão do analfabetismo. Sim. Entendeu? Muitas pessoas, apesar que nós temos um alfabetismo funcional, né? O governo, ele passa a criança do primeiro até o 8º ano, 10º ano. Então e passa às vezes ela direto. não sabe ler, ela não sabe nem... Nada, entendeu? Mas nos dados do governo, ele está alfabetizado. Mas a maioria não. Então, não tem. Mas quando chega a primeira Bíblia, você realmente vê os olhos brilhar. Sim. Você vê o cuidado que eles têm com a escritura. É uma Bíblia, então eles encapam, eles guardam num pano, eles têm todo um cuidado, porque eles entenderam que aquilo ali é a palavra de Deus. Eles entenderam que aquilo ali é um tesouro, é um tesouro, que tem o poder de transformar. Então, realmente, assim, tem muitas histórias, mas em geral, assim, a entrega da primeira Bíblia para a primeira família, assim, realmente é impactante. A choro, a celebração, porque realmente impacta o coração deles. E isso eu estou falando da capital. Se você ir para o interior, mais para o norte, aí realmente o impacto é muito maior. Muito maior. Porque ainda na capital ainda tem algum acesso. Tem. Né? Mas se você sair da capital em direção ao interior, aí o impacto é muito maior. Entendeu? Eles realmente amam. Eles têm um amor, eles beijam, eles cuidam dessa Bíblia com todo cuidado. Tem um pano, cobrem ela, tudo, guardam num lugar especial, porque eles entenderam que aquilo ali é um tesouro, é uma palavra especial, de Deus. Né? Glória a Deus. O que você gostaria que as pessoas no Brasil entendessem sobre missão? Tem uma coisa importante que eu penso sobre o Brasil, precisa entender sobre a questão da missão e do missionário. O Brasil tomou a ideia que missionário ele é uma máquina que produz salvação. E o combustível dessa máquina é o dinheiro. Então eu ponho o dinheiro de um lado e do outro lado você me dá salvação. Então a igreja brasileira ela envia o recurso e cobra do missionário o resultado. Sim. Só que a igreja esqueceu que esse missionário é um ser humano. Ele chora, ele fica triste, nem todo dia é dia de vitória. Passa por incertezas. Passa por dúvida e incerteza. Esse missionário tem família, esse missionário tem filho, sabe? E a igreja precisa entender que o missionário ele não é uma máquina que gera salvação, ele é um ser humano. Então, às vezes, assim, estou orando pelos missionários. Algumas vezes as pessoas, pastor, estou orando por você. Sim? Me diz uma coisa, qual é o dia do aniversário da minha filha? Não sei. O aniversário da minha esposa? Não sei. Qual o nome do meu filho? Não sei. Como que você pode orar por alguém e você não tem as mínimas informações? Entendeu? Então, assim, eu gostaria que a igreja brasileira entendesse um pouco mais do cuidado do missionário. Porque se o missionário estiver bem, a missão vai estar bem. Sim. A obra vai funcionar. Sim. Porque muitas vezes em Moçambique, eu com dinheiro não consigo fazer a obra. Sabe? Porque o dinheiro, até o ímpio, Deus pode levantar para abençoar a obra. Sim, mas Deus não pode levantar um ímpio para orar pelos missionários, para cuidar do missionário, sabe? Então, assim,
eu penso que os nossos filhos aqui no Brasil têm direito a Dia da Criança, a aniversário, tudo isso. E os filhos de missionário? Aí, quando essa geração de filhos de missionário virar adolescente e não quiser saber nada do campo, a culpa é do missionário ou é do suporte de trás? É de todo o sistema, né? Entendeu? Que não cuidou. Porque, estou mandando dinheiro para comprar comida para as pessoas, estou mandando para construir casa. Mas alguém pensa assim, vou mandar R$100 no aniversário do Samuel para ele tomar um sorvete, para ele comer uma pizza. Sim. Isso é saúde emocional. Então eu penso muito, acho que a igreja precisa pensar um pouco mais na saúde emocional dos seus missionários. Concordo. Porque se eu estiver bem, a obra missionária vai andar bem. Exatamente. Agora, se eu não estiver bem, se os meus filhos não estiverem bem, a minha esposa não estiver bem, nada vai andar bem. Agora, Marcela, a pergunta é: como podemos ajudar mais missionários no campo além da oração? Mas aí, entra um ponto importante aqui, que eu quero jogar aqui no colo de todo mundo que está vendo esse vídeo, no seu, no meu. Será que a gente realmente está orando? Será? Porque assim, se a gente realmente está orando, se a gente ora mesmo pelos missionários, está recebendo palavra de Deus para a vida deles, para apoiar, para incentivar. Lógico, a gente não precisa fazer isso todo dia, não é todo dia, né? Mas só deixar um lembrete assim da gente, eu vou ser assim, sincera, mas eu tenho um caderninho de oração que eu anoto, senão eu esqueço. Eu vou esquecer. Porque principalmente em São Paulo, a gente começa o dia já a 1000 por hora. Se você não parar, ter o seu caderno de oração, com o nome dos missionários, com os projetos, a gente não vai orar. Então, além da oração, só estou dando um adendo aqui, gente, só pra gente... além da oração, o que... Primeira oração, né? Primeira oração. Porque se você ora, parte do princípio que a oração é um diálogo que você fala e Deus também fala. Então, tem muita gente orando por mim, só que a palavra de Deus, para mim, não chega. Entendi. A Rubia estão orando por mim, mas 1 mês, 2 meses, 3 meses de oração e Deus não falou nada, Deus não deu uma palavra de conforto, de exortação, de ensino, nada. Então a gente precisa. Porque o campo é um lugar muito solitário, né? Completamente. Não é a mesma coisa que a gente está aqui no Brasil, liga para a família, tá perto, vai viajar, vai ver. Não, lá é muito solitário. É muito solitário. Você é o pastor da igreja, quer dizer, se eu sair dali, eu vou para onde? Sim. Entendeu? Então, é complicado. Mas eu acho que a questão é bem simples. O que a gente pode fazer por missões, né? O que a gente pode fazer pelo campo, mais do que orar. Sabe que eu tenho um conflito aí, uma polêmica aí com essa questão, porque a gente sempre foi ensinado que missões se faz orando, indo e ofertando. Isso é uma dicotomia. Então, eu pego R$50 por mês, ponho ali na salva e digo, a minha parte eu já fiz, e lavo as minhas mãos. O outro, em nome de Jesus, abençoa todos os missionários da face da terra, amém. Senhor, minha parte eu já fiz. E às vezes o missionário do outro lado é o que já está no campo. Só que essa dicotomia não existe. Não existe. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar essa parte. Você vai, você ora. É uma coisa única. Eu ofertar não tira a minha responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Sim. De orar. Eu que oro não tira a minha responsabilidade de ofertar e de ir. E nós que estamos no campo tão pouco, nós fomos ao campo, mas nós precisamos tanto a questão da oração como a questão também de ofertar. E uma das coisas interessantes é que muitos missionários hoje têm um problema financeiro na sua vida porque eles sempre aprenderam a receber. Eles não aprenderam a dar. Não, a minha parte é ir. A Rubia ora por mim e o dou oferta. Não. Eu fui, mas eu também tenho que orar, eu também tenho que ofertar. Sim. Então, acho que o que eu posso fazer? Você, primeiramente, tem a oportunidade de orar por nós, mas também de ir. Entendeu?
Porque todos os dons e talentos, eles têm um único propósito. Sim. O reino. Sim. O E não reino. precisa ir para ficar lá. Se Não. você às vezes pode dar 3 meses do seu tempo lá, já vai fazer muita diferença. 6 meses, um mês. ano, um mês, igual a gente sempre Então vai. imagina assim, um dentista, Sim. um médico, um Sim. enfermeiro, um teólogo. A deficiência teológica dentro do país de Moçambique é incrível, é muito alto. Muito. E aí nós estamos com as igrejas cheias de teólogo, com muito conhecimento, sentado num banco. E o povo de Moçambique clama por ajuda. Eles têm sede também, né? Por entendimento, para alguém que abra os seus olhos. Sim. Entendeu? Como eunuco. Entendeu? Precisamos. Uhum. Precisamos. Então, assim, eu acho que você toma a sua responsabilidade de como cristão. Na Bíblia diz, aquele que bebeu dessa água nunca mais terá sede. Ao contrário, será uma fonte a jorrar. A jorrar. Então, eu acho que você pode jorrar. Você pode dar o pouco que você tem. Entendeu? É 15 dias. Por exemplo, nós precisamos nessa área da tecnologia, de pessoas que possam trabalhar num site, as pessoas que podem trabalar nas redes Que sociais não, do às vezes não projeto. precisa nem ir para Não lá. precisa nem ir. E, sim. Você pode doar o seu trabalho daqui, Sim. entendeu? Eu trabalho com multimídia. Vai para Moçambique trabalhar com foto, vídeo, para que esse trabalho alcance outras pessoas. Sim. Porque recurso existe. A gente vê o ONU, Unicef alcançando o mundo inteiro com a mídia, entendeu? Sim. Porque tem pessoas dispostas a doar, recursos. Tem. Exatamente. O que nós precisamos é de um bom trabalho nessa área. Então, Sim. você que trabalha na área de foto, vídeo, você pode, desde aqui, Sim. fazer um site, entendeu? É E você que é verdade. médico, 30 dias, entendeu? Um dentista, um professor, nós temos projeto educacional lá, Sim. precisamos de um pedagogo que ensine o nosso pessoal a fazer um planejamento, a como dar uma aula, Sim. evangelismo de criança. Então o campo hoje, ele está clamando por ajuda, Sim. sabe? Então a gente está gastando nossa vida no que hoje? Sim. A gente está juntando recurso para quê? Então eu acho que todo mundo tem o que dar para o campo. Amém. Todos Amém. nós temos alguma coisa a oferecer ao campo, ao reino de Deus. Verdade. Então, é verdade. eu acho que Glória todo a mundo Deus. pode ajudar. É verdade, isso é verdade. Todo mundo pode ajudar, todo mundo é bem-vindo. Tem uma experiência. 15 dias, 30 dias na África. Tem uma experiência. E a resposta é essa: a sua vida nunca mais será a mesma. É verdade. Eu sempre digo assim, ó, se você for para Moçambique e aí você voltou depois de 30 dias, tá, Marcelo, foi legal, experiência, mas... Não, aí não sei nem o que é. Eu devolvo a tua passagem. É verdade, devolve eu posso devolver a porque passagem senão porque tem como é assistir. impossível. Impossível. Entendeu? Você Impossível. vai ver pessoas com tão pouco sendo grata. Talvez você hoje chega no teu banheiro, toma uma ducha, mas só que você não entende o que é a água, o valor da água. Uma coisa que eu costumo dizer é que uma das coisas que me marcou muito é que antes de eu ir a primeira vez, há 10 anos atrás, eu li o livro da Heidi Baker, né, sobre as bem-aventuranças, né? E uma coisa que me marca muito é que, por exemplo, o dia que eu tô com fome, eu abro a minha geladeira, pelo menos um ovo ali eu vou ter. Uhum. Eu vou ter, alguma coisa nós vamos ter, pelo menos água limpa a gente vai ter aqui no Água Brasil, né? E quando a gente fala de fome para aquele povo, eles entendem porque, quando você fala assim, fome de Deus, eles entendem porque eles sabem o que é passar fome. A gente não sabe. Nada. A gente pode até ficar uma horinha com fome, mas a gente sempre é saciado. Então, olhando desse prisma de Deus, das bem-aventuranças, é impossível você pisar na África e não ter a sua vida transformada. Não, realmente. Eu falo isso tanto para cristão, às vezes eu recebo profissionais que não são cristãos, eles só são voluntários e realmente eles são impactados. Sim. Eu não vim abençoar a África, eu vim ser abençoado. Eu vim aprender a ser gente aqui, Marcelo. É verdade. Sabe, eu tenho tudo na minha casa e eu nunca vi tanta gratidão porque não tem nada aqui. É verdade. Então, assim, é tão interessante, a gente vai pegar no aeroporto, eles vêm como super-herói.
a Marvel, nós vamos salvar a África. No último dia, todo mundo falando assim, Marcelo, eu vim aprender a ser gente aqui. É verdade. Eu vim ser abençoado aqui. Abençoado. Porque realmente eu aprendi muita coisa na África. verdade. Muito mais que eu dei, eu recebi. É exatamente Então é um isso. desafio muito grande. A África espera por você. Sertão precisa de você. A Amazônia precisa de você, entendeu? Então às vezes a gente pensa sempre no continente africano. Mas, gente, hoje São Paulo, Cracolândia, Sim. precisa. O campo missionário, o campo tá branco para Tá. colheita. Então, Essa é a assim, realidade. todo mundo pode É fazer verdade. parte. É verdade. Então há um clamor do coração de Deus chamando a todos. Ide. Se É você verdade. bebeu dessa água, você precisa jorrar. Agora, se você não está jorrando, se ninguém bebe de você, É porque tem gera alguma uma dúvida coisa. que talvez você ainda não bebeu dessa água viva. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado Obrigado, por participar eu. aqui com a gente. Que Deus abençoe. Amém. E se você está interessado nesse projeto, a gente vai marcar aqui embaixo o arroba deles. Entre em contato. Se você puder ajudar de qualquer forma, então ajude aí o Ministério África. Conheça um pouco desse projeto, que é uma bênção. E muito obrigado por Obrigado esse a eu. tempo Deus aqui, abençoe. Marcelo. Amém. Deus abençoe.